Fala galera, bom, tivemos um episódio. Mas antes de começar a falar sobre essa lindeza que a gente recebeu essa semana, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, e também de não esquecer de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, que estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal solo e o meu Apoia-se. Então é isso, vamos falar aí do penúltimo episódio de Delicate. Bom, o episódio começou muito bem, a gente teve ali um flashback de 1967, onde a gente acompanhou a atriz Mia Farrow enquanto ela tava gravando O Bebê de Rosemary, né? Claro que dentro ali de uma narrativa de American Horror Story, né? Mas de qualquer forma teve muita coisa que foi mostrada nessa cena que realmente aconteceu na vida real. A Mia Farrow, de fato, foi casada com Frank Sinatra durante 2 anos, de 1966 a 1968, então como esse flashback é passado em 67, foi bem ali no meio do casamento deles, e de fato O Bebê de Rosemary teve uma participação grande no fim do relacionamento dos dois. De acordo com o que falam, não só incomodava o Frank Sinatra, como foi mostrado ali naquela cena, o fato da Mia Farrow passar muitas horas gravando o filme, mas também incomodava ele o fato de que ela teria prometido participar de um filme dele e por conta da gravação do Bebê de Rosemary, isso acabou não sendo possível. E não só ele entrou com um pedido de divórcio, mas dizem que ele fez ela assinar os papéis na frente da equipe e do elenco inteiro do filme, meio que só pra humilhar ela. Que o Frank Sinatra é um grandíssimo filho da puta, a gente já sabia, até porque eu nunca vi ninguém falando bem desse homem na minha vida. Mas assim, Ryan Murphy especificamente detesta bastante Frank Sinatra. Até porque foi a segunda vez que ele usou o Sinatra numa produção dele, fez bastante questão que o público tivesse certeza de que ele era um filho da puta. Lá na primeira temporada de Field, ele também aparece se mostrando uma pessoa horrível, e agora mais uma vez a gente teve outra amostra do Frank Sinatra. Esse tema que eles debatem ali é um tema bem recorrente dessa temporada, né, que são as mulheres tendo que abrir mão de suas carreiras, ou tendo que abrir mão dos seus sonhos, unicamente por conta de uma gravidez, ou pra tentar manter um relacionamento, enquanto a gente vê as carreiras e os sonhos ali dos homens intocadas sem nenhum problema, mostrando que quem normalmente é treinado e ensinado que tem que se desdobrar pelos sonhos dos outros são normalmente as mulheres e não os homens. E vamos também combinar que tadinha da Mia Farrow, né? Essa mulher tem um dedo, não vou nem dizer um dedo podre, não, um dedo decomposto pra poder escolher homem, porque depois de pegar Frank Sinatra, a mulher ainda foi e casou com Woody Allen, cara. Na moral, que pena que eu tenho dessa mulher, ainda mais que ela parece um anjo de pessoa, cara. Tem um documentário chamado Farrow vs Allen, ou Allen vs Farrow, enfim, que tem na HBO, são 4 episódios mostrando todo o histórico ali de abusos e pedofilia, etc, do Woody Allen, e tipo assim, a Mia Farrow que narra o documentário todo, e ela parece uma pessoa tão fofa, tipo, tão boazinha, me dá tanta peninha dela. Ainda nessa cena da gravação do Bebê de Rosemary, que como a gente sabe, foi uma inspiração muito grande pro livro no qual essa temporada tá se baseando, né, então essa referência também não foi colocada aí à toa. A gente também vê o Roman Polanski, né, que foi o diretor do filme, ele aparece ali muito rapidinho, outro homem merda com milhares de acusações de estupro nas costas, falando pra Mia Farrow que ela teria que atravessar a rua sem que os carros parassem, né, não era uma rua, assim, fechada pra gravação, ela ia atravessar a rua normalmente e os carros iriam parar pra ela porque, né, quem iria atropelar uma mulher grávida? O mais bizarro dessa situação é que isso realmente aconteceu no set de gravação de Bebê de Rosemary, foi um pedido do Polanski que ela fizesse isso e ele de fato disse essas palavras, tipo, quem vai atropelar uma mulher grávida, né? Então, assim, imagina você estar numa posição profissional na qual você precisa confiar na palavra de Roman Polanski. E também nessa cena a gente tem uma aparição muito rápida da Sharon Tate, que era namorada do Polanski nessa época, né? Depois eles casaram, e algum tempo depois, na vida real, né, do que a gente vê sendo retratado nesse flashback, a Sharon Tate foi assassinada pela família Manson, né? Eles entraram na casa do Polanski enquanto ele não tava lá e mataram tanto a Sharon, que tava grávida de 8 meses, se eu não me engano, 8 meses e meio, ela tava quase tendo filho, e também mataram umas 4 pessoas nessa invasão. Em American Horror Story, a gente já tinha tido uma aparição da Sharon Tate lá e na 7ª temporada, em Cult, quando o caso da família Manson é levantado ali, inclusive o Charles Manson, que foi o mandante do crime, é interpretado pela Evan Peters nessa temporada, e essa aparição rápida da Sharon Tate nesse flashback é basicamente pra ela só falar uma frase ali meio esquisita pra Mia Farrow, mas depois eu dei uma pesquisada e descobri que essa frase não foi colocada ali à toa. Muitas pessoas que trabalhavam com Sharon Tate diziam que ela tinha uma certa obsessão pelo oculto e que isso só foi aumentando até o fim da vida dela. E que inclusive dizem que no próprio set de Bebê de Rosemary ela teria dito uma frase muito parecida com a frase que ela falou ali. Ela teria dito que o demônio é muito lindo, que muita gente acha que ele é feio, mas na verdade ele não é. E por fim, depois de passar por esse mega estresse tentando atravessar essa rua e quase morrendo, a Mia Farrow vai pro backstage, começa a ter umas alucinações como se fosse um bebê demônio ali dentro dela. Ela arranca, né, a barriga falsa que ela tá usando pra poder se livrar dessa sensação, e quem fala pra ela arrancar essa barriga falsa é a Siobhan, que está lá em 1967 com a mesma cara que tem hoje em dia. Já sabemos que a Siobhan é imortal também. E uma coisa que eu achei bem interessante dessa cena é porque ela tá segurando o roteiro de Bebê de Rosemary, no qual tem escrito que é um filme baseado num livro, o que a gente também tá vendo nessa temporada, já que ela também é baseada
baseada no livro. Então, assim, metalinguagem. Mas um outro detalhe interessante de falar sobre esse roteiro que tá na mão da Siobhan é que ele tem uma fonte muito parecida com a fonte lá do The Altar, que é o filme que a Anna tá estrelando nos tempos reais da temporada. E isso talvez indique que a Siobhan também tenha sido ghostwriter desse filme, né, do Bebê de Rosemary, assim como ela foi do The Altar, né, isso a gente já sabe porque já foi mostrado pra gente, e que talvez por isso ambos os filmes tivessem tido uma grande repercussão. A gente vai então pro velório da mãe do Dex, que teve uma das cenas pra mim mais decepcionantes desse episódio, na qual a Preacher simplesmente entra e começa a gritar um monte de coisa pro Dex, dizendo que a mãe dele não se matou, que ela na verdade foi morta, que ele tinha que escutar a Anna, porque a Anna tava falando a verdade, que ele tava ignorando ela. E por que essa cena pra mim foi meio decepcionante? Porque a última aparição da Preacher que a gente tinha tido nessa temporada tinha sido falando com a Anna, né, admitindo que foi ela que deixou aquele bilhete pra ela, e dizendo que elas iam ter uma conversa em particular, que poderia ter sido um momento interessante de se aprofundar no personagem da Preacher, dela talvez contar alguma coisa nova pra gente sobre a trama da temporada, e ela simplesmente não tem essa conversa com a Anna. A gente corta pra esse momento dela entrando na igreja e gritando um monte de coisa, como ela tá fazendo a temporada toda, então eu achei meio desperdício. Aliás, eu acho a Preacher um personagem que tá sendo bem desperdiçado no geral nessa temporada, principalmente porque depois dessa cena ela é internada numa UTI da vida, e no dia seguinte, quando a Anna acorda ali, aparentemente pessoas levaram ela embora, o que pra mim deve ter indicado que ela morreu. Então talvez esse tenha sido o final do personagem da Preacher, e eu não sei por que eles socaram esse plot dela dar um bilhete pra Anna, a Anna ia atrás dela, a gente descobrir que era a Preacher, se no final das contas elas nem iam conversar e não ia ter nenhum desfecho esse plot. Então não sei por que eles colocaram esse plot ali. Bom, mas antes da Preacher sumir no dia anterior, ela fala pra Anna que ela tem que sair desse rolê logo, meio que já dando a entender que ela sabe que a Anna tá participando do esquema ali das bruxas de alguma forma, dizendo que elas vão pegar todos os sonhos dela e transformar em pesadelos, o que já fizeram com ela e o que a gente praticamente vê acontecendo com a Anna nesse episódio, já que o grande sonho dela desse momento é ganhar o Oscar, e a gente vê lá no final do episódio que ela só é anunciada como vencedora do Oscar depois que a Siobhan coloca a mão em cima da barriga dela, pergunta se ela realmente quer isso mais do que tudo, meio que indicando, tipo, você sabe que é isso aqui que tá em jogo, né? Isso aqui que eu tô botando a mão em cima é o que você vai ter que abrir mão. E ela diz que sim, ganha o Oscar e a bolsa dela rompe ali no palco. Ela já é encaminhada lá pra trás, pra provavelmente ir pro hospital, e a gente já sabe que esse bebê vai ser tirado dela. Então a gente já tem nesse episódio mesmo uma prova daquilo que a Preacher tá falando com ela, de que o maior sonho dela vai virar um grande pesadelo, que a gente provavelmente vai ver no próximo episódio, quando o filho dela de fato nasceu, o que vão fazer com ele, né? E o que ele vai ser também, né? Porque a gente tá esperando que seja alguma coisa que vale a pena essa gravidez de, né, 50 anos que já tá rolando. Nessa cena do velório, a gente também vê a tal nova madrasta do Dex, né? Que é a tal da Madison, que quando o pai dele falou, eu até trouxe aqui nos vídeos, que talvez fosse uma referência a Coven, talvez, porque eu não acho que iam escolher o nome Madison pra um personagem completamente dispensável da temporada, de forma despretensiosa, uma vez que tantas e tantas pessoas estão especulando que essa temporada pudesse ter uma conexão com Coven, né? Por conta do tema das bruxas, etc. E a Madison apareceu e eles não botaram nenhum easter egg, não botaram nada, é só uma pessoa qualquer. Achei também um desperdício de fazer um fanservice legalzinho ali, já que tacaram esse nome no personagem, por que não colocar alguma coisinha que pudesse pelo menos fazer uma referência a Coven? Que não fosse uma referência direta a Madison pra galera não enlouquecer achando que de fato era a Madison. Mas pelo menos uma referência à temporada, mas não teve. Ela só tava de preto, mas era uma porra de um velório, então assim, compreensível. Uma coisa que eu também achei interessante em relação a esse momento que a Anna descobre que foi indicada ao Oscar, é que ela tá ali muito preocupada com a Preacher. Ela fala, meu Deus, amigas levaram ela, com certeza ela foi sequestrada, com certeza foram as bruxas, ela tem essa certeza, mas assim que anunciam o nome dela ali, ela ignora isso completamente. Tipo, isso eu acho que mais uma prova de que a Anna tá abandonando qualquer empatia dela por conta de ter o sucesso dela. Então isso já tem sido mostrado em outros momentos, né, em que a Anna meio que deixa de lado essa questão humana pra poder só seguir a ambição dela e foda-se todo mundo, como a gente viu mais uma vez nessa cena aqui. Uma coisa que eu não entendi muito bem é por que eles botaram esse anúncio da Anna sendo indicada ao Oscar tão próximo da cerimônia do Oscar, porque não acontece assim na vida real. As pessoas são indicadas, às vezes, eu acho que é mais de um mês, ou papo de 2 meses, antes de fato da cerimônia do Oscar. Então, assim, tem um espaço de tempo considerável. E nesse episódio, eu acho que foi papo de 1, 2 dias. Tipo assim, ser anunciado hoje. Amanhã, brother, esteja aqui, sabe? Cata teu vestido, cata teu voo e vem correndo, porque tu tá indicada ao Oscar. E aí, bom, a Anna vai correndo pra Los Angeles, né? Afinal, indicaram ela na quarta, na sexta, ela tem que estar lá. E aí a Siobhan leva ela num evento pré-Oscar ali, que ela fica meio com o pé atrás de ir, porque é um negócio meio de divulgação de produto. Eu não faço ideia de que evento é esse, não sei se ele acontece na vida real, acredito que sim. E a Anna não queria ir inicialmente, mas ela decide ir mesmo assim, e é nesse evento que a gente tem a cena mais broxante dessa temporada até o momento. Bom, assim que a Anna entra nesse evento, ela encontra a Cora, que é a secretária do médico dela, né, que tá fazendo os exames dela, o Dr. Hill. E está completamente esquecido há 200 episódios, ninguém sabe o que aconteceu com esse homem. Bom, por que eu achei essa
nessa cena, assim, com a melhor dos elogios, podre. Primeiro porque sabe-se lá por que caralhos a Cora tá com uma capa de bruxa no meio do evento em que ela está, em teoria, anunciando um produto que não é aquela porra daquela capa que ela tá usando. E eu já achei uma forçação desnecessária, porque, tipo, precisavam criar uma tensão de mais uma bruxa aparecendo. E aí tá com uma pessoa, sem nenhum contexto com aquela roupa ali dentro. Não satisfeito com isso, não é nem uma alucinação da Anna. Simplesmente a Anna olha pra ela tira a capa, pendura num cabide e fala: oi, estava usando essa capa aqui dentro desse evento igual uma adoradora de Satanás, só pra te dar um oi mesmo, mas eu sabia que você só ia me notar se eu parecesse que ia sacrificar um bode. E aí depois disso... Ai... Não gosto nem de pensar nessa cena. A Cora simplesmente, depois de, né, não aparecer a 200 episódios também, não ter dado nenhuma dica de absolutamente nada disso ao longo da temporada, unicamente porque a Anna falou: ei, me conta o que está acontecendo, a Cora parou ali 20 minutos do episódio e decidiu que ela ia explicar tudo o que aconteceu na temporada inteira, que a gente não sabia. Porque eu acho que essa foi a forma criativa que eles desenvolveram de contar o que estava por trás de tantos acontecimentos para a audiência. Uma conversa que não é justificada por nada, onde a Cora aparentemente passa de ser uma pessoa que tinha muita vontade de esconder essas informações, que se dedicou muito para fazer isso, mas agora, nesse momento, porque a Anna apareceu e olhou para ela diferente, a Cora decide que ela vai falar absolutamente tudo que tem para falar. Então a Deus Ex Machina Cora simplesmente solta tudo que poderia ter sido revelado de forma muito mais criativa ao longo da temporada, né? Se isso tivesse sido espalhado ao longo da temporada. Ela revela da forma mais anticlimática do universo numa conversa num saguão de conferência de um hotel. Então, basicamente, o que ela conta é que o Dex estava traindo a Anna com ela desde a primeira consulta da Anna lá no Dr. Hill, e que ele dá a chave desse apartamento para ela, inclusive instala as câmeras lá para que eles possam ficar se vendo até quando eles não estejam juntos. A Cora, então, desenvolve uma obsessão pela Anna, fica assistindo ela igual um reality show, começa a usar as roupas dela e etc. E quando o Dex termina com a Cora, ela surta completamente e decide que ela vai meio que boicotar a vida da Anna. Então ela começa a pagar os compromissos da Anna, ela começa a trocar os remédios da Anna, ela que rasgava o bilhete da Anna. Ela que fazia absolutamente tudo. É esse personagem que ninguém se importa. Vamos ser sinceros, a Cora não tem absolutamente nenhuma relevância nessa temporada. Ela não é um personagem carismático, ela não é um personagem que até agora participou de nenhuma trama principal. Essa trama dela, aparentemente, é totalmente isolada do restante das bruxas, então assim, ela é só uma pessoa obcecada. Tipo, pra que socaram esse plot nessa temporada? Por que ela tá aí? Por que fizeram isso? É só pra confundir a audiência? Gente, é legal confundir a audiência quando a resolução da confusão vai ser interessante. Quando é só confundir pelo confundir, a audiência não fica feliz no final. A sensação que eu tive é que eles precisavam muito esclarecer isso de uma vez pra poder fazer o último episódio, só que eles não tinham mais tempo pra fazer. Parece que eles ficaram focando no rolê das bruxas e esqueceram completamente que todos esses outros acontecimentos tinham rolado. E aí eles perceberam, tipo, caraca, mas a trama que a gente desenvolveu não explica esse negócio aqui. Ah, foi a secretária. Porra, mas só tem um episódio? Ah, manda ela aparecer num lugar qualquer e ficar 20 minutos falando com a Anna. Fala que foi ela que fez tudo, que a gente fecha essa merda e termina a temporada onde a gente quer. Eu juro pra vocês que eu achei esse encerramento de plot nível double features. Eu achei muito cagado. Muito cagado. Ela também conta um pouco sobre o Dr. Hill, né? Outro que tá desaparecido aí também. Na temporada, ela diz que existem umas mulheres que fingem que são pacientes dele pra poder recrutar outras pacientes. É tipo umas vendedoras de Mary Kay do inferno. E no caso, a Siobhan é uma dessas pessoas, né? Porque ela foi a pessoa que indicou o Dr. Hill pra Anna, meio que dizendo que ele foi médico dela também. O que também, na minha cabeça, não sei... Isso quer dizer que Dr. Hill tá, tipo, acima da Siobhan em algum lugar? Mas enfim, ela basicamente conta que nesse rolê todo as pessoas vão lá com bebês de fato, né? Depois de serem enganadas. E o Dr. Hill se tornou um médico muito conhecido e muito respeitado por conta de fazer sacrifícios. E a Anna pergunta pra ela: tá, meu amor, e por que você tá lá, sabendo disso tudo? E ela fala: ah, mas eu tenho que pagar minhas mensalidades. Ai, cara, às vezes a gente tem que fazer uma força que a gente não sabia que tinha na gente, né? Pra gente aguentar algumas coisas. Terminando essa cena sofrível, a gente tem a Anna voltando pra casa, mandando o Dex se fuder, né? Porque ela descobriu que foi traída. E aí ela dorme, acorda com umas pernas de cobra, o que se mostra ser mais uma alucinação. Eu, sinceramente, não aguento mais alucinações nessa temporada também. Porque, assim, se uma delas fosse real, acho que a gente já levava o nível lá em cima, já ficava bem mais interessante. Mas, enfim, ela acha que ela tem essas pernas de cobra, vai lá no banheiro, tenta arrancar as escamas com um bisturi, sei lá. E aí, do lado de fora, a Siobhan fica incessantemente fazendo piadas de cocô. No final, a
adivinhem só, era só uma alucinação, a perna dela está normal e ela fez uns buracos na própria perna. Enfim, a gente vai pra tal cerimônia do Oscar, que foi absurdamente rápida. Tudo nesse episódio foi muito rápido, porque ele teve meia hora, então assim, no carro ela chega a questionar a Siobhan sobre a participação dela na morte da Babette, o que pra mim também não fez muito sentido, porque naquela conversa que a Anna teve com a Siobhan logo depois que a Babette morreu, deu muita impressão pra mim, e eu senti que eles estavam tentando deixar isso claro, que a Anna e a Siobhan naquele momento ali meio que trocaram essa informação de tipo, sim, fui eu que fiz, mas você vai ganhar coisas com isso, então vamos deixar isso pra lá e não vamos falar sobre isso. E na minha cabeça tava muito claro pra Anna que a Siobhan tinha feito, e na cabeça da Siobhan tava muito claro que a Anna sabia, mas não vamos falar sobre o assunto. E nessa cena rola todo um questionamento da Anna, do tipo, não sei se você participou disso, e eu tô, mas a gente já não esclareceu isso lá atrás? Ainda estamos nessa tecla? Que tipo, penúltimo episódio, a Anna ainda não sabe com o que ela tá lidando, a Anna ainda não sabe quem é a Siobhan, ela tá tão perdida assim, tipo, gente, limites. Não tem como o protagonista de uma temporada ter a capacidade cognitiva de uma paçoca. Enfim, a Siobhan nega, elas chegam lá no evento, a Anna tem mais uma alucinação. E aí ela vê a Babette com o pescoço costurado, cai no chão, decide que ela vai entrar na cerimônia mesmo assim. Começa a ter umas contrações que a Siobhan simplesmente caga um bolo, fala, brother, aguenta, né, tu vai ganhar um Oscar. E é o momento que a gente tem meio que a oficialização de que a Anna entrega o seu bebê pras bruxas, né, já que logo antes do anúncio dela, a Siobhan faz mais uma vez essa pergunta, só que dessa vez indicando ali o filho dela que tá prestes a nascer, né, então tipo assim, você quer mesmo isso aqui, tu vai perder. E ela fala que sim e ganha o Oscar. Sabe-se lá por que caralhos a Siobhan beija a Anna antes dela subir no palco. Eu juro pra vocês que tiveram vários momentos nesse episódio que eu senti que algumas cenas foram cortadas. Ou pelo menos que eles planejaram fazer algumas cenas que eles não tiveram tempo de fazer. Porque tem umas paradas que parece que faltou um contexto. Tipo assim, parece que não seria tão estranho se a gente tivesse tido uns 5 minutos a mais pra explicar aquilo ali. E eu achei esse beijo a coisa mais sem contexto do mundo. Até porque a Anna tinha acabado de ganhar o prêmio. Então todas as câmeras estavam filmando ela. E todo mundo sabe que ela é casada. E ela tá grávida do filho do cara. E aí ela beija a assistente dela. E por que a Siobhan achou que isso é uma boa ideia? Bom, na hora que a Anna vai receber o prêmio, a gente tem então essa cena em que o teatro se esvazia e a mãe dela aparece aplaudindo ela sozinha lá de cima e a bolsa dela estoura, né? Então a gente já sabe que ela vai ser levada pro hospital, que o bebê finalmente vai nascer no próximo episódio e fica um negócio branco lá no meio da bolsa estourada. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece. Eu não entendo nada de gravidez, então talvez não tenha sido nada demais. Bom, eu particularmente achei esse episódio bem fraco. Acho que principalmente para ser o penúltimo episódio da temporada e ter sido o episódio que veio depois do último, né? Que foi um episódio bom, episódio pelo menos mais cara de American Horror Story dessa temporada inteira. Eu acho que ele foi muito curto. Eu acho que ele aproveitou mal pra caralho o tempo que ele tinha. A gente ainda vê o personagem da Anna muito perdido, sem saber quem tá do lado dela. E, pô, isso é uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo, sabe? A Anna já devia estar muito mais consciente do que tá acontecendo, do que ela tá nesse momento. Mesmo que ela esteja... fica fingindo que não tá, o que também é cansativo. Essa cena da Cora, pra mim, cagou esse episódio, assim, em níveis cavalares, sabe? Não entendi. Quem que teve a ideia de resolver esse plot de forma tão medíocre? Um personagem simplesmente chegando de forma cagada, porque ela chegou com aquela capa aleatória, parando na frente da Anna e simplesmente falando coisa... Cara, que é a coisa mais anticlimática numa série de terror. Você ter um plot sendo resolvido com unicamente o personagem parando e falando... Te contar um negócio. Brother, a gente tá há meses esperando a resolução disso. No primeiro episódio da temporada, a gente teve aquela parada escrita no espelho. No primeiro episódio da temporada, a gente teve uma pessoa dentro do apartamento da Anna. A gente quer saber o que aconteceu. Não é possível que essa foi a forma mais inteligente, mais criativa que vocês conseguiram pensar de resolver esse plot. Uma pessoa aparecendo do nada num evento que foi socado ali logo antes dela aparecer, que provavelmente só foi socado pra dar um espaço pra aquele personagem aparecer. Sem contar que eles do nada também começam a soltar um monte de cena ali do começo da temporada, que, caraca, tem muito tempo. Muito pouco provável da gente lembrar com detalhe disso. Eu já não lembrava várias das coisas que tinham acontecido com a Anna, e eles simplesmente esperavam que toda a audiência fosse lembrar com detalhe do que a gente viu em setembro do ano passado. O que parece ter sido o final da Preacher também foi medíocre pra caralho. Não entendi por que essa personagem levantou tanto a gente no sentido de criar uma expectativa pra isso acontecer. Tipo, beleza que a Preacher teve o seu passado lá com as bruxas, etc. Mas tudo indicava que a Preacher ia ser um ponto muito chave de, tipo, de ser a perspectiva oposta à conspiração que tá rondando a Anna, de que ela ia ser essa luz em cima do que tá cegando a Anna. Mas aparentemente a Preacher só existiu nessa temporada pra ficar andando por aí gritando, sendo descreditada por todo mundo e no final não conseguindo fazer nada com o que ela tem de informação. Porque, né, nem a Anna mudou alguma coisa. Então, assim, do que adianta ter um personagem que fica alertando o protagonista sobre o que tá acontecendo com ele, se esse alerta não vai surtir efeito?
satisfeito, né? Por que esse personagem tá ali? Então não sei o que eles vão fazer no último episódio. Eu, sinceramente, acho pouco provável, pelo que eu vi nesse, que o próximo episódio faça essa temporada ganhar o meu respeito, pelo menos, em relação ao roteiro que justifica todo o tempo que a gente tá passando sem entender essa história. Eu já falei isso aqui em outros reviews meus sobre esse tipo de trama ser interessante quando no final você tem uma resolução muito interessante pra ela. Pode ser muito legal, mas é preciso que você vá prendendo a atenção das pessoas ao longo da história com pequenas revelações, o que não aconteceu, e não satisfeito com isso, que você tenha lá na frente, né, algum prêmio para todo esse esforço que a gente tá fazendo, que valha a pena o nosso esforço. E agora a gente tá se encaminhando aí para essa última grande revelação, que é quem comanda essa porra toda, quem que tá manipulando a vida da Anna desse jeito desde o primeiro episódio, quem que é responsável por todas as articulações ao redor da vida da Anna. Que também, se for Siobhan, eu vou achar extremamente broxante, porque primeiro, que é o primeiro chute que qualquer pessoa daria assistindo essa temporada, e segundo também porque os caras já revelaram num trailer a Siobhan com o mesmo colar da bruxa que eles estão escondendo desde o último episódio. Então espero que não tenha sido um mega vacilo deles de só por querer tacar a Kim Kardashian naquele trailer, eles tenham vazado a principal elemento que vai ligar ela a esse personagem misterioso que eles estão escondendo há tanto tempo. Aquela cena que a gente viu no trailer da Siobhan com as duas Ashleys e aquele negócio de carne atrás, com certeza agora vai ser no próximo episódio, e eu espero que não seja esse o momento da grande revelação de quem é a Siobhan, porque sinceramente, além de ser óbvio, além de ser uma coisa que eu já chutaria independente de ter um trailer ou não, ainda teve a porra do trailer oficial lançado por eles, que praticamente contou pra gente essa informação. Então eu espero que não seja esse o grande desfecho que todo mundo tá dizendo que vai acontecer. Mas é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Então não esqueçam de contar pra mim aqui embaixo o que vocês acharam, quais são as expectativas de vocês pro final dessa temporada. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal solo e o meu Apoia-se também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.